E aí meninada, beleza? Tranquilo com vocês? Rix na área. Pessoal, hoje eu resolvi falar de ética. Num primeiro momento, a gente pergunta para a pessoa, você sabe o que é ética? E todos se sentem tentados a dizer aquela frasezinha feita. A ética é você fazer as coisas certas mesmo que ninguém esteja olhando. Não é. Isto é integridade. A ética, ela gera um conceito mais amplo, onde você se coloca perante a civilização e coloca a civilização perante você. O assunto é interessante, né? Então faz o seguinte, vai na cozinha, prepara aquele lanchinho, faz um suquinho de fruta, de preferência sem açúcar. Não vai tomar refrigerante não, isso é uma porcaria. Isso daí estraga a saúde da gente. Volta pra cá que o assunto é bom. Eu volto já. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Rix e esta é a sua revista eletrônica Gente e Coisas da Cidade. Aqui falaremos dos aparelhos públicos das pessoas de uma maneira geral. A nossa dialética será no sentido de exaltar de uma maneira bem bacana e outras talvez nem tanto o dia a dia da nossa cidade, que é composta de gente e de coisas. Sejam bem-vindos a Gente e Coisas da Cidade. E aí meninada, tudo bem? Tranquilo com vocês? Rix na área. Pessoal, eu resolvi falar de ética hoje. É até um assunto que eu já queria tratar há algum tempo aqui nesse canal. Porém, o que acontece? Eu ainda estava meio indeciso. Até que ontem aconteceu um negócio que eu escutei uma conversa que tem tudo a ver com a gente, com esse tema. Duas pessoas que são donos de uma pizzaria estavam conversando um assunto com uma terceira, dizendo que estavam no dia anterior lá na pizzaria, que eles estão trabalhando só com delivery, e tem um comerciante em frente que abre a loja, tá? Abre o comércio dele. E uma certa hora ela escutou uma sirene e parou, né, na direção. Mesmo lá de dentro, você sente naquela distribuição espacial e eles viram que parou na frente dele. Pensaram imediatamente, a polícia veio prender o fulano, né? Não posso falar o nome. Aí eles foram para a porta, né? Quando chegam lá, não era. Era uma ambulância do SAMU e os dois socorristas desceram para comprar um lanche. E os dois sem máscara. Aí você fala, mas tem gente que fica sem máscara, tá? Mas eles não podem. Eles são o exemplo a ser seguido. Eles só podem andar sem máscara quando estiverem dentro da casa deles. Fora da casa deles tem que estar de máscara o tempo todo. Porque eles são o exemplo, eles são aquilo que a gente enxerga e toma para nós. Vocês entenderam o que eu falei ali? O que eu vou fazer pode prejudicar a minha imagem perante as pessoas? A imagem deles saiu arranhada. Os dois da comentário, e eram dois jovens, hein? Dois jovens. Pô, tinha que estar usando, pô, tu viu, sem máscara. Já surgiu esse comentáriozinho maldoso. E isso é o que não pode acontecer. Gente. Aí a gente entra nesta coisa da ética. E o porquê? Quando você vai tomar uma atitude, você tem duas perguntas para se fazer, para saber se aquela atitude que você vai tomar é ética. A primeira pergunta: eu posso prejudicar alguém com essa minha atitude, com essa minha ação, com esse meu ato? Segunda pergunta: esta atitude, essa ação, este ato vai prejudicar a mim? Vai prejudicar a imagem que as pessoas fazem de mim? Vai prejudicar o meu conceito nos grupos onde eu atuo? Se a resposta for sim a qualquer uma das duas perguntas, você não deve fazer, porque você vai estar ferindo a ética. Eu vou dar agora um exemplo do qual eu fui, assim, o protagonista. Eu tinha os meus 7 anos, isso está em 1965, Colégio Canadá, ali na Mato Grosso, no prédio onde hoje é o Rui Ribeiro Couto, que naquela época era o prédio novo do Canadá. Curso primário, primeiro ano. E a gente escrevia só com lápis, ainda não podia. Caneta só se usava a partir do segundo ano primário, né? E eu escrevia muito forte, apertava, e eu quebrei a ponta do meu lápis. E do segundo também, e do terceiro também. Aí eu pedi para o meu colega do lado. Ele pegou e graciosamente me emprestou. Foi lá, pegou e me deu. Eu terminei de escrever, né? Quando terminei, peguei e devolvi na carteira dele lá, ó, obrigado, tá?
Isso eu ainda sabia fazer, minha mãe ensinou, sabe? Resultado, ele não gostou. Falei, mas não pegou daqui, estava ali, porque as carteiras do meu tempo, naquela época, eram umas carteiras de madeira grande, né, com as laterais de ferro, aquele ferro fundido, e tinha um lugar embaixo para você colocar a sua pasta, né, que geralmente a gente tinha com uma pasta de couro, né, e em cima assim, tinha uma canaletazinha onde você colocava o lápis da caneta ali, tá? E eu coloquei em cima. Aí o menino falou, eu falei para ele, não, mas eu já coloquei, já estou te devolvendo. Não, mas tinha que colocar ali. Aí a dona Balbina, que Deus a tenha, tá? Eu mesmo já estou 60, a dona Balbina já faleceu há muitos anos. Eu encontrei ela depois de adulto, uma simpatia de pessoa, ela me reconheceu, me deu, quando, ai mesmo, eu lembro de você, me deu um abraço. O que acontece? A dona Balbina veio nos ver. O que está vendo aqui? Aí eu falei, não, é que eu peguei o lápis dele, eu devolvi, agora ele está querendo que eu coloque ali, eu já dei para ele, né? Ela olhou para ele, o que eu vi? Aí ele, é isso mesmo, confirmou, uma vez confirmadas, olha só como é que ela era bacana, hein? Ela ouviu um e ouviu o outro, coisa que ninguém hoje em dia faz. Pegou e falou para mim, olha só, aqui na carteira dele, ele gosta das coisas do jeito dele. Aí na sua carteira você pode fazer do jeito que você quiser, como por exemplo, um dos teus lápis está aí do lado da cartilha, a cartilha Caminho Suave, quem começou no primeiro ano naquela época lembra. Então aí você pode deixar do jeitinho que você quer. Mas na carteira dele é do jeito dele. Que nem, ó, tem alguns colegas teus que gostam de deixar a pasta aqui do lado, né? Que era a bolsa de couro que a gente levava. E pode, só não pode colocar do lado da carteira dele, né? Colocar assim do ladinho lá da carteira dele, porque vai ser o lugar dele. Se ele quiser colocar dele, ele não vai colocar porque tá ali, não pode. Então, você tem que entender. A tua carteira é o teu espaço, você pode fazer o que quiser, e a carteira dele é o espaço dele, e ele pode fazer as coisas do jeito que ele quiser. Tudo bem? Pela primeira vez na minha vida eu tive uma noção pública do que era o direito e também uma noção pública do que é ética. Por quê? Porque ali eu estava prejudicando ele, porque o lápis ali onde estava iria atrapalhá-lo, e eu estava prejudicando a minha imagem, porque eu estava passando a imagem de quê? De um cara bagunçado, de um cara zoeiro. E na realidade até não era isso, eu até sou um cara organizado, mas naquela época, né, eu só quis devolver. E isso não é uma coisa que caiu bem. Um outro exemplo é que você pode prejudicar a tua imagem. Aquela pessoa que entra no prédio, quando ela entra no elevador, ela surta. Por quê? Porque alguém entrou no elevador chupando sorvete e o sorvete caiu no chão, lá uma parte, né? E derreteu e formou aquele coisa, e é claro, a gente já sabe o que pode vir daqui quando pisa, né? Essa pessoa tem um surto. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Quando o normal, o correto seria o quê? A pessoa chega lá na portaria, né? Olha, ó, tem sorvete lá, caiu no chão, tá? Dá uma limpada lá, senão logo vai ficar, o elevador vai ficar tranqueira. E o que aconteceu aí? Essa pessoa, quando ela teve essa atitude extremada, ela passou o quê? Uma imagem de uma pessoa meio sem noção, pessoa bipolar, ou seja, ela teve uma atitude que prejudicou a imagem dela perante o grupo onde ela atuava. E isso foi pouco ético da parte dela. Por quê? Porque ela prejudicou para quem ela fez esse escândalo, porque a pessoa não estava sabendo o que tinha acontecido, e prejudicou ela mesma porque ela passou uma imagem de gente meio tosca. E isso não é legal. Então, volto a dizer, a ética é quando você faz uma ação de uma forma que você passe aquilo que você precisa passar, sem prejudicar o outro e sem prejudicar você mesmo. Tem um outro lance aí que ele é meio complicado, como por exemplo o término de relação. Quando você sente que não quer mais ficar com aquela pessoa, mais do que integridade, é questão de ética você falar isso para ela. Não ficar sustentando, não trair, não fazer coisas erradas, não fazer essa pessoa passar carão na frente dos amigos, maltratando ela para ver se ela força uma decisão. Seja você mesmo, seja você mesma e seja ético. Coloque. Num primeiro momento a pessoa pode ficar triste, você sente que vai prejudicar ela, mas de alguma forma, mais para frente ela vai te dar razão, porque você concluiu uma coisa que não tinha mais condição de continuar, e você fez papel de mulher ou fez papel de homem, dependendo de você, homem ou mulher, ao invés de ficar levando como, infelizmente, a grande maioria das pessoas fazem, de uma maneira de criança. Então, isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? É uma visão
Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o cara que sabe das coisas, mas, de repente, nós podemos começar a fazer um mundo melhor sendo éticos. Eu sou o Rix, essa é a sua revista eletrônica Gente Coisas da Cidade e até o próximo vídeo.